Nunca se ouviu falar tanto em depressão como no século presente. Nunca se ouviu falar tanto de crise de ansiedade como no século presente, né? Também de síndrome do pânico. E nós estamos orando aqui por essa causa, pois a palavra de Deus, ela nos ensina que se o Filho libertar, verdadeiramente seremos livres. Ou seja, se verdadeiramente não tem possibilidade da pessoa não ser liberta. Se o Filho libertar, o Filho é a palavra de Cristo que vem ao seu encontro, você crê, você pega, assume a palavra para a sua vida e a libertação, ela acontece. E Ele está presente aqui. Ele disse, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, palavras de Jesus, Ele diz, certamente estarei presente no meio deles. Eu estou aqui unindo a minha fé com a sua fé. Pronto, já estamos em 2 pessoas, conectadas, ligadas no mesmo Espírito, na mesma oração, e Ele falou que certamente Ele estaria presente. Então, Ele está presente para libertar você, para libertar a sua família, para trazer para você uma nova esperança, uma nova vida, para escrever de novo a sua história. Talvez você está nos assistindo hoje pela primeira vez. Então, Jesus está lhe chamando para mudar a sua vida. Agora, você tem que abrir o coração e dar uma oportunidade para que essa mudança venha a ocorrer. Jesus, Ele já diz, eis que estou à porta e bato. Quer deixar que eu entre? Entrarei e ceiarei contigo e tu comigo. Então, Ele está batendo a porta do seu coração. Permita agora Ele entrar. Talvez você que está nos vendo, até nos ouvindo pela rádio, diz, pastora, olha, eu nunca pisei numa igreja, mas já ouvi falar algumas coisas e para mim não foi boa referência. Então, agora, Jesus está chamando você neste momento para que você tenha um encontro com Ele real e você conheça quem é realmente Jesus, não pelo que os outros falaram, talvez por pessoas maliciosas que levaram até você palavras ruins, negativas, mas que você tenha uma experiência agora aí na sua casa real com Cristo e você veja que Ele é poderoso para mudar a sua vida e Ele pode fazer isso agora mesmo. Agora você tem que abrir a porta do teu coração para que Ele possa entrar, cear contigo e você cear com Ele. Olha que maravilhosa comunhão que Deus Ele quer ter com você na pessoa do Senhor Jesus. Ele quer cear com você, Ele quer lhe oferecer o alimento. O alimento é o que produz vida em nós. Se você ficar sem se alimentar, você vai morrer, né? Você pode aguentar 20 dias, talvez até um mês, mas depois os órgãos entram em falência. Então você tem que se alimentar para poder sobreviver. Jesus está oferecendo um banquete para você, Ele está oferecendo o banquete, o alimento da vida. Então Ele diz, ceiarei contigo e tu comigo. Que maravilha, que comunhão que Jesus está oferecendo para você neste momento. Olha que coisa mais tremenda, que convite especial o próprio Jesus Ele faz para você. Ele quer lhe encher com a palavra dEle. Ele quer fazer de você uma pessoa bem-sucedida em tudo que você fizer. Nós estamos falando até hoje. Aqui na RIT, nós falamos um pouquinho ali de Josué, no capítulo 1, onde Deus Ele chama Josué e Ele fala ali sério com Josué. Ele fala, Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta, pois, tu agora e passa esse Jordão. Né? Havia uma promessa que Deus tinha feito ali para o povo de Israel, que era a terra prometida. Agora, o povo precisava crer na direção de Deus, Josué precisava liderar o povo de Deus para que eles pudessem, então, tomar posse da terra que Deus tinha preparado para eles. Então, ou seja, Deus tem promessas para mim e para você. Tem promessas para a nossa família. Agora, não podemos ficar de braços cruzados, não. Nós temos que nos levantar na fé, temos que nos levantar no conselho de Deus, na palavra de Deus, e nós temos que ali pôr a mão no arado, nós temos que pisar a planta dos nossos pés. Foi isso que Deus disse para Josué. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia para você poder acompanhar comigo aí em casa. Josué, no capítulo 1, então ele disse assim, ó, versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você percebe que Deus falou a terra que dou, então Deus já estava dando, Deus já tinha prometido ali aos pais que daria essa terra, terra que manava leite e mel aos filhos de Israel. Então Deus estava disposto a concretizar aquilo que Deus havia prometido, porque Deus Ele não falha, Deus Ele não mente, a palavra que Ele nos dá, ela se cumpre no tempo determinado, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus havia feito a promessa para Josué, não somente para Josué, tinha feito a promessa ali para o povo de Israel.
Mas qual era a parte deles na promessa? Marchar sobre aquilo que Deus havia orientado. Eles tinham que se levantar na fé e seguir a orientação que Deus havia dado. Porque se ele ficasse ali, se Josué não seguisse a orientação, continuasse sentado, chorando a morte de Moisés, eles jamais atravessariam o Jordão, eles jamais conquistariam a terra prometida, ainda que ela tinha sido uma promessa de Deus. Não alcançariam. Por quê? Porque Deus fez a parte dele. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Nada cai do céu. Não adianta você ficar aí de braços cruzados esperando que algo bom vá cair do céu para a sua vida. Que algo venha, como diz o ditado aí no mundo, que algo venha de bandeja para você. Não, você tem que pôr a mão e você tem que pôr os pés ali sobre a palavra que Deus dá. Ou seja, você tem que trabalhar, você tem que ir atrás, fazer a tua parte. Você faz a tua parte, Deus vai entrar com a parte dele. E ele diz mais para Josué assim, no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Então Deus falou, Josué, onde você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Ou seja, tá vendo que eles tinham que ter atitude? Eles tinham que ir. Se Josué não pisasse, Deus então não daria. Se Josué não pisasse, a promessa não se cumpriria. Então Josué tinha que se levantar na direção que Deus estava dando para ele. Levanta, pois, agora. E Josué se levantou. Toda a terra que pisar, ou seja, você tem que ir na fé, né? Se você for na fé em toda a terra que você pisar, eu lhe darei. Quando a gente dá um pulinho para Josué no capítulo 13, ele diz assim, era porém Josué já velho, entrado em dias, ou seja, muitos anos se passaram depois que Deus mandou Josué se levantar. E disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então, olha que coisa bonita, né? Deus fez a promessa para Josué, onde ele pisasse a planta dos pés, Deus daria para ele. Josué pisou a planta dos pés em várias localidades e Deus cumpriu a promessa. Deus deu ali aquelas localidades para ele. Muitos anos depois se passaram e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ou seja, Josué ainda precisava pisar em mais terras, porque Deus queria dar muito mais para Josué. Só que Deus falou, aonde pisar a planta dos seus pés. Então, até onde você for, até onde for a sua fé, eu vou lhe dar. Deus está falando comigo e com você agora. Até onde for a sua fé, a bênção vai ser sua. Pastora, tenho fé para Jesus me curar dessa Covid. Então, essa bênção vai ser sua. Pastora, tenho fé para Jesus restaurar o meu casamento. Então, até onde vai a sua fé, é até onde você vai receber a vitória de Deus. Pastora, tenho fé para esse câncer aqui, desaparecer. Então, pisa nessa terra, vai até onde tua fé vai, que Jesus vai junto com você operando as maravilhas na sua vida. Pastor Israel, é lindo ver que Deus nos dá a palavra dele, quando a gente se levanta na palavra dele, Pastor Israel. Muitas pessoas, infelizmente, olham às vezes o processo, né, que tem ali, né? Se Josué olhasse o processo, Josué não sairia do lugar. Mas quando Deus falou, levanta, pois, e vai, e Deus deu instruções para ele, falou assim, esforça-te, né? Porque o processo surgiria situações para roubar a força dele, né? Deus falou para ele, não pasme nem te espantes, porque surgiriam situações para pasmá-lo e espantá-lo. Deus estava dizendo assim, durante o processo até chegar à terra, não fique parado. Sempre coloque a mão ali no arado, vai pisando, vai sobre a palavra que eu vou lhe dar, que você vai chegar na bênção. E isso mostra, pastor Yara, a importância da prática física da fé. O que é isso? Você não pode ser aquela pessoa que tem fé da mente, fé apenas do imaginário. Tem muita gente assim, mas não tem obras, não tem prática essa fé. Você tem que praticar a sua fé. Ou seja, o Josué tinha que pisar, ele tinha que colocar o esforço físico em pisar na terra. E a gente também vê, pastor Yara, que as bênçãos de Deus são ilimitadas. Ele viveu a vida dele todinha e no final da vida dele, Deus disse para ele que havia ainda muita terra, muita coisa para conquistar. Mostra que as bênçãos de Deus são infinitas na nossa vida. Então, meu amigo, não perca tempo, tome posse das bênçãos de Deus, coloque a prática da sua fé em ação física, não fica pensando, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, não, coloque isso em prática. Coloque isso em prática com oração, você vai na igreja, coloque em prática, não fique parado, porque Deus com certeza tem um mundo de bênçãos para te conceder. E Deus vai com a gente onde vai a nossa fé, Deus está junto ali abençoando poderosamente. Nós temos aprendido aqui
aqui como tomar posse da bênção, a gente vê, Deus falou para Josué, pisa, onde você pisar eu tenho dado. E a promessa de Deus é para nós hoje também. Ele diz, tudo quanto determinardes eu farei. Olha que algo mais maravilhoso. Então, ou seja, nós temos agora o conhecimento de Cristo na nossa vida, que podemos determinar que o mal sai, o mal tem que sair, determinar que aquela enfermidade bata em retirada e ela vai bater em retirada. Eu volto a repetir, Deus vai junto com você andando na mesma fé. Então, até onde for sua fé, pode ter certeza que Deus vai com você, curando, libertando, salvando, restaurando, mudando completamente a sua vida, mudando completamente a sua história. Mas você precisa se levantar, você precisa agir. Ah, pastor, eu quero sair da depressão. Levante-se em nome de Jesus e pisa na terra que Deus está lhe dando agora. E você vai sair dessa depressão, não é amanhã não, é agora no nome de Jesus. Ah, pastor, eu tenho síndrome do pânico, já nem saio mais de casa. Que vontade que eu tenho de sair na rua, que vontade que eu tenho, pastora, de voltar a fazer o que eu fazia anteriormente, quando não tinha essa síndrome do pânico. Se levante agora, se o Filho libertar, sereis livre, Ele quer te libertar neste momento, depende de você. Quando Deus falou para Josué, levanta-te, Josué levantou. Quando Deus falou para Josué, pisa, Josué pisou. Né? Quando Deus falou, não pasma, ele não pasmou, não te espante, ele não se espantou, esforça-te, Josué se esforçou. Deus está falando com você. E aí, você vai agir sobre o que Deus está falando? Então você vai receber a mudança de vida, porque é Deus que vai fazer, não é a pastora que vai fazer, não é o ministério A ou B ou C que vai fazer, é o próprio Deus que vai fazer, porque Deus cumpre a sua palavra e ela sai da boca de Deus com poder para realizar. Então é preciso você crer.